Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um passo a passo completo para ter uma boa preparação para o concurso do Banco do Brasil. Nós vamos montar um ciclo/cronograma de estudos e além disso eu vou indicar os melhores professores e aplicativos para você estudar cada matéria de forma 100% gratuita. Para começar, se você clicou nesse vídeo, provavelmente já está sabendo que a cada dia que passa, as notícias sobre o concurso do Banco do Brasil esquentam mais e o lançamento do edital se torna cada vez mais eminente. Pensando nisso, eu, com a minha pequena experiência estudando para o concurso dos Correios, pensei em compartilhar com vocês tudo que eu aprendi sobre como montar um cronograma, como revisar as matérias, como você vai anotar, fazer suas anotações e decidi passar tudo isso para vocês. Como eu falei no meu último vídeo, eu tenho um cursinho preparatório, que foi o cursinho que eu usei para tirar minha pontuação de 53 dos Correios, e também agora estou usando para preparação para o Banco do Brasil. Mas, pensando nas pessoas que não têm condição de pagar por um cursinho, eu também vou disponibilizar links com playlists de vários professores, além de mostrar para vocês quais são os aplicativos que vocês podem usar de forma 100% gratuita para estudar. Então, bora para a tela do computador montar o nosso cronograma. Lembrando que eu vou deixar todos os arquivos utilizados disponíveis para download na descrição do vídeo. Dessa forma, vocês podem baixar, fazer uma cópia e editar com as informações do próprio ciclo de vocês. Esses arquivos que eu estou utilizando, eles já estão preenchidos com as informações do meu próprio ciclo, quantidade de horas que eu vou estudar por dia, quantidade de horas que eu vou dedicar por cada matéria, etc. Eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse cálculo para que vocês possam personalizar da maneira que fique melhor para vocês. A primeira informação importante que temos aqui na planilha é a representatividade de cada matéria na sua prova do concurso do Banco do Brasil. Eu separei aqui as básicas e as específicas, e nessa parte da planilha você vai poder ver qual é a representatividade na prova, quantas questões tem de cada matéria e quantos pontos elas valem. Eu já coloquei a representatividade aqui, tanto nas básicas quanto nas específicas, por ordem de representatividade. Então, vocês podem ver aqui que para o cargo de agente comercial, vendas e negociação, informática, conhecimentos bancários e português são as matérias que têm maior representatividade na sua prova. Eu não fiz um cronograma voltado para a área de TI, porque essa não é a área que eu quero prestar. Então, sinto muito se você veio aqui fazer TI, mas esse conteúdo aqui está voltado para a área do agente comercial. O primeiro passo que você vai fazer para montar o seu ciclo é decidir quantas horas por dia de estudo você tem. Isso vai limitar a sua quantidade de estudos e vai fazer com que você decida qual é a quantidade máxima que você vai gastar por cada disciplina. Por exemplo, eu tenho aqui 3 horas de estudo por dia, então eu vou dividir as minhas matérias de acordo com o nível de dificuldade, eu vou colocar 1 hora, 1 hora e meia ou 2 horas para cada uma dessas matérias. Eu não vou colocar meia hora, não vou colocar 45 minutos, nem 1 hora e 15. Eu coloquei esses blocos de matéria de forma que, quando eu estude 2 matérias por dia, que é o que eu pretendo fazer no meu ciclo de estudos, eu bata as 3 horas líquidas de estudo. Então, como vocês podem ver aqui, depois de colocar a representatividade de cada matéria, você tem aqui uma aba para que você preencha a dificuldade. Eu preenchi de acordo com a minha própria experiência, mas quando vocês fizerem o download da planilha, vocês editem essa parte para que vocês possam colocar qual é a dificuldade de vocês em cada matéria. Algumas matérias, mesmo que eu não tenha tanta dificuldade, eu coloquei um nível alto por causa do tamanho da matéria e da representatividade dela na prova. Por exemplo, conhecimentos bancários eu tive uma dificuldade média, não chegou a ser tão alta, mas ela tem uma representatividade enorme na prova. E além disso, é uma matéria enorme. São muitas e muitas aulas, é muito conteúdo, são muitos detalhes. Então, quando eu peguei para estudar, eu falei: meu Deus, isso aqui eu vou precisar gastar um tempinho a mais, porque apesar de não ser uma matéria diretamente difícil, tem muito, muito detalhezinho que você precisa estudar bastante, prestar bastante atenção para pegar. Então, é por isso que essa matéria é a que tem a maior carga horária dentro do meu ciclo. Agora, inglês, por exemplo, é uma matéria que eu não tenho dificuldade, porque eu já falo inglês, eu estou no nível C1 de fluência, então eu não tenho nem certeza se eu vou ver as aulas do cursinho preparatório, porque quando a gente faz aulas dos cursinhos preparatórios para responder prova de concurso, eles
Basicamente, eles ensinam você a pegar os falsos cognatos do português e do inglês. Também ensinam você a interpretar, mas tudo isso basicamente para mim é bem fácil. Tipo, eu leio, eu interpreto a questão, respondo a pergunta e tá tudo certo. Então eu coloquei uma dificuldade baixa, tanto que principalmente porque eu já vou complementar o meu inglês com o Duolingo. Depois aqui na aba de aplicativos e canais, eu vou mostrar para vocês quais são os aplicativos e canais e formas, ferramentas que eu estou usando para estudar cada matéria. Mas o inglês, por exemplo, eu deixei uma dificuldade bem baixa. Da mesma forma que português. Português, eu deixei com um nível de dificuldade baixo, especificamente porque eu já vi toda a teoria de português que vocês podem imaginar para o concurso dos Correios. O português da Sesgran Rio, ele é bem, como eu posso dizer, ele é bem previsível. Você sabe que vai cair uma questão de crase, você sabe que vai cair uma questão de concordância verbal e nominal, etc. Agora, para a prova dos Correios, a gente não teve essa base. Então, quando eu fiz as aulas no meu cursinho preparatório, tinha literalmente toda a matéria. Foram, acho que mais de 100 aulas de português, acho que foram 102 aulas por aí. Então, eu tô deixando o português só no modo revisão e 1 hora por dia, porque essas 1 hora que eu vou estudar no dia de português, eu não vou ver nenhuma videoaula, a não ser que eu esqueça alguma coisa e precise rever. Mas vai ser 1 hora respondendo questões, então pode parecer que 1 hora aqui para português é pouco, mas é 1 hora de questões. Então acredito que vai dar para fazer uma boa preparação dessa forma. Matemática e matemática financeira. Matemática financeira, principalmente, eu coloquei uma dificuldade mais alta, porque eu ainda preciso ver alguns tópicos de matemática, eu ainda preciso consolidar bem a minha base. Eu fui bem na prova dos Correios, eu praticamente gabaritei a prova, se eu não tivesse passado um errado para o gabarito, mas o nível de matemática que você encontra nas provas da Sesgran Rio é bem diferente. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o canal que eu uso para estudar matemática, mas eu fui resolver um simulado de porcentagem e eu acho que eu consegui acertar, acho que eram 15 ou 14. E se fosse um simulado da IBFC, eu teria acertado tudo ou errado uma só, mas nessa eu acho que eu acertei 9 ou 10. Então, eu coloquei a matemática financeira como uma dificuldade mais alta e a matemática pura como uma dificuldade média, justamente porque para que eu chegue na matemática financeira, eu ainda vou precisar consolidar esses tópicos aqui e me adaptar com o estilo de cobrança da Sesgran Rio. Então, numa dificuldade alta, eu coloco aqui 2 horas por dia, não por dia de matéria. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o dia que eu estudo cada matéria. Mas no dia que eu vou estudar matemática financeira serão 2 horas e matemática eu coloquei aqui 1 hora e 30 minutos. Informática também é uma matéria que eu coloquei que eu tenho uma dificuldade baixa. Eu resolvi algumas provas anteriores da Sesgran Rio e mesmo com eles cobrando coisas mais específicas, uma informática mais avançada, eu já consegui ter um desempenho relativamente bom. Acho que eram, eu não lembro quantas questões exatamente eu fiz, mas eu acho que foram 30, alguma coisa do tipo. E eu consegui acertar acho que 22, algo assim. Então, eu ainda vou assistir a teoria de informática, principalmente porque a IBFC, no edital dos Correios, ela não especificou nem qual era o software que ela queria que a gente estudasse, e eu já olhei que o concurso do Banco do Brasil, ele tem dois softwares especificados, que são o Windows 10 e o Linux. Eu esqueci qual a versão do Linux, mas depois eu olho. Então, o Linux, principalmente, eu não estudei quase nada para os Correios, então eu vou precisar dar um gás aí para o Banco do Brasil, mas ainda assim eu acredito que seja uma matéria que eu continue tendo uma dificuldade baixa. O principal que eu quero mostrar aqui para vocês com essa parte da planilha é que vocês precisam adaptar a realidade de vocês, aonde vocês vão colocar essas matérias, quantos dias por ciclo vocês vão estudar essas matérias, porque como vocês podem ver aqui, o meu ciclo, ele tem 5 dias. O que significa o tamanho do ciclo? Significa em quantos dias eu vou conseguir estudar todas as 8 matérias. Eu já vi professores recomendando que o ciclo não passe de 3 ou 4 dias no máximo, mas essa forma foi a forma que eu consegui me organizar, então eu não acredito que eu iria conseguir colocar mais uma matéria aqui ou diminuir o tempo, até porque eu vi o tamanho das aulas que eu teria que assistir
Então eu coloquei também a quantidade de horas, eu coloquei pensando nisso também. Vocês precisam considerar tudo isso quando vocês forem colocar a carga horária. A sua dificuldade em relação a essa matéria, a representatividade dessa matéria na prova e também o tamanho das aulas. Eu sei aqui, por exemplo, em vendas e negociação. Eu consegui fechar o primeiro bloco, que é a Introdução à Estratégia Empresarial, eu consegui fechar em praticamente exatamente 1 hora e 30 minutos. Foi 1 hora acho que foi 35, alguma coisa do tipo. Mas eu assisti apenas uma aula. Uma aula, o tempo que eu demorei para assistir a aula e para fazer as anotações foi exatamente 1 hora e 30 minutos. Então, eu já tinha pensado nisso antes de eu colocar aqui o tempo de estudo em cada disciplina. Então, a primeira coisa que você vai fazer para montar o seu ciclo é isso. Você vai decidir quantas horas por dia você tem para estudar e depois você vai encaixar essas matérias. Você vai fazer a sua carga horária de cada matéria. Algumas observações aqui referentes a atualidades do mercado financeiro e redação. Atualidades do mercado financeiro, como vocês podem ver, não tem nenhum nível de dificuldade e não tem uma carga horária, porque eu, por enquanto, eu não vou estudar atualidades do mercado financeiro até que eu conclua pelo menos uns 45, 50% vai de conhecimentos bancários, porque essas duas matérias elas são interligadas. Você não consegue entender quais são as atualidades do mercado financeiro se você não tem o básico de conhecimentos bancários. Então, eu fiz isso seguindo a recomendação do professor do meu cursinho preparatório. Então, atualidades do mercado financeiro não está aqui. Redação. Como é que eu vou fazer a minha preparação em relação à redação? Eu já assisti a teoria referente a como você estrutura uma redação, etc. Geralmente, essas teorias, essas aulas com a teoria, elas não são longas, elas chegam mais ou menos estourando. O que eu já vi por aí no YouTube foram 2 horas e meia, 3 horas. Então, se você pegar um dia para ver toda essa teoria, você consegue em um dia zerar a teoria de redação. Foi o que eu fiz. Então, no meu ciclo, essa redação não vai estar aqui. Então, Jéssica, como é que você vai fazer para estudar redação? Quando é que você vai começar a fazer? O cursinho preparatório que eu comprei, ele vem incluso duas correções de redação. A professora de português e redação ainda não mandou todos os detalhes de quais serão os temas, quando precisamos entregar e etc. Então, eu não vou fazer redações por enquanto. Se você não tem condições de pagar um serviço de correção de redação, eu recomendo que você dê um tempinho, comece a estudar as matérias, adaptando o seu ciclo aí, e quando você se sentir confiante, não vai demorar muito também para pegar confiança, mas quando você se sentir confiante, comece a fazer redações. Faça pelo menos uma redação a cada 15 dias. Depois você pode ver se você consegue aumentar para uma redação por semana, para que você pegue a prática. Porque a teoria da redação, ela é realmente bem enxuta. O que você precisa treinar é a prática. Lembrando que você precisa fazer pelo menos 70 pontos na redação. Mais do que isso não te classifica, não te coloca acima de nenhum outro candidato no concurso, mas tem um mínimo aí que a gente precisa fazer, então bora estudar, né? Porque precisa de um mínimo. Mas eu acredito que você vendo a teoria, você fazendo uma redação a cada 15 dias, você não vai ter problema com redação. Porque mesmo que você não. Como eu posso dizer? Quem já fez redação por Enem vai saber que existem aí os famosos modelos prontos de redação. Mesmo que você encontre um professor que deu uma aula e que diga que não vai seguir um modelo pronto, provavelmente ele vai te dar algumas dicas que são universais. Ele vai te falar para fazer o primeiro parágrafo com a introdução, os dois parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo com a conclusão. Então, assim, se você tem o básico da teoria de redação, você já estudou português, você consegue usar a gramática para deixar o seu texto coerente, não tem perigo de você ser eliminado na redação. Então, por isso que eu recomendo que você veja as aulas o mais rápido possível para que você zere essa teoria, faça um esquema. Se eu não me engano, a teoria de redação que eu vi, acho que dava umas 2 páginas de um mapa mental com todas as dicas e o esqueleto do texto, etc. Então, você assiste essas aulas, faz as suas anotações ali
e pronto, você vai ter isso para consultar depois e depois é só treino. É a mesma coisa com matemática. O mais importante não é que você assista às aulas, o mais importante é que você faça questões e treine o raciocínio. Então, mesma coisa aqui com redação. Outra coisa importantíssima para que você monte o seu ciclo de estudos é, se você estiver começando do zero, eu recomendo que você simplesmente, na primeira semana do seu ciclo, você coloque 1 hora e meia para todas as matérias. Porque assim, todas as matérias elas têm as suas dificuldades. Não tem nenhuma matéria que você vai olhar aqui e vai falar, essa matéria é fácil. A não ser que você já fale inglês e você fale e você pense, essa matéria aqui é super fácil, não vou estudar. Mas fora inglês, não tem nenhuma outra matéria que você olhe aqui e fale, essa aqui é muito mais fácil do que todas as outras. Não tem isso. Então, se você está começando do zero, eu recomendo que você coloque 1 hora e meia para cada matéria na primeira semana, para que você faça um teste, para você saber onde está o seu nível em cada matéria. Recomendo que você também tente resolver provas anteriores do Banco do Brasil. Aqui no YouTube mesmo tem vários vídeos de correção, correção por matéria ou às vezes correção até da prova inteira. Então eu recomendo que você responda questões e você descubra qual é o seu nível em cada matéria. Faça um ciclo de teste, onde você coloca a mesma carga horária para todas as disciplinas e no final desse ciclo você adapta. Você diminui a quantidade de horas que você acha que você está indo bem na matéria, você aumenta a carga horária das matérias que você acha que está tendo muita dificuldade, com 1 hora e meia, uma vez só na semana, por exemplo, não tem chance de você aprender com essa carga horária, então você precisa aumentar. E o mais importante de tudo é que você faça anotações sobre esse ciclo aqui. Porque assim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a parte do cronograma, onde eu coloquei certinho o dia que eu vou estudar cada coisa. Mas a ideia do ciclo é que você personalize. Você precisa ter tudo isso de forma personalizada. Então, faça anotações. Se você estudou aqui 2 dias de conhecimentos bancários e você pensa, nossa, eu avancei muito na matéria, eu acho que na próxima semana eu posso dar uma diminuída. Quem sabe colocar aqui 1 hora e meia. Vai fazendo testes de forma que você encontre qual é a forma mais produtiva para que você estude. Aqui no cronograma, eu deixei aqui um espaço. Acho que não tá aqui agora. Eu tinha deixado aqui um espaço para anotações, mas não tá aqui. Achei. Tá aqui. Cada dia você vai fazendo anotações gerais para que você possa medir o seu, não exatamente o seu desempenho, mas como que está a sua produtividade em relação aos estudos. Será que com essa 1 hora e meia aqui de vendas e negociação eu estou conseguindo absorver o conteúdo? Será que essas 2 horas de matemática financeira não é muito, está me cansando? Você precisa ter tudo isso anotado para que você tenha um parâmetro de como você vai seguir com o seu cronograma de estudos. Então, sobre a montagem do seu cronograma de estudos, é basicamente isso. O importante é que você tenha em mente de que, mesmo que isso vá virar um cronograma semanal, lá no final, você precisa deixar isso aqui completamente adaptável e personalizado para suas necessidades. E agora que você já montou o seu ciclo, vamos aqui para a parte boa, que é onde estudar cada matéria de forma 100% gratuita. Como vocês sabem, eu tenho um cursinho, mas esses professores aqui complementaram o meu estudo de forma surreal. Eles são incríveis, todos eles. Não tem exceção aqui de um professor aqui dessa lista que eu fiz aqui que não seja bom. Mas para que você saiba exatamente o que você vai precisar estudar para cada matéria, sem ter um cursinho organizando essas matérias para você, você vai precisar disso aqui, que eu também vou deixar disponibilizado na descrição do vídeo. Esse aqui é o edital verticalizado do último concurso do Banco do Brasil. Você, com ele, pode ver cada tópico de cada matéria. Se você não tem um cursinho preparatório, você precisa ou encontrar playlists do YouTube para que você possa assistir às aulas que já estejam organizadas de forma a cobrir todo o conteúdo do edital, como é o caso de algumas que eu coloquei aqui. Mas se você não conseguir achar nenhum curso que esteja focado no edital do Banco do Brasil desse ano, o ideal é que você tenha um edital verticalizado para que você possa pesquisar tópico por tópico. Se você
testar esses professores aqui e você não gostar de algum deles, eu recomendo que você faça o quê? Que você procure um professor que você goste e tente cobrir todos os assuntos da sua matéria com ele. Eu não recomendo que você fique assistindo, por exemplo, uma aula de ortografia com um professor, classes e emprego de palavras com outro professor, porque cada professor tem uma didática diferente e eu acredito que isso confunde bastante um aluno. Então, se você conseguir encontrar um professor que cubra cada tópico do edital, vai ser ótimo. A maioria dos professores que eu estou mostrando aqui, eles estão fazendo playlists que são focadas no concurso do Banco do Brasil, ou, por exemplo, nas matérias de português e matemática, não precisa ser exatamente focada no concurso. Você precisa da teoria e depois você precisa responder questões para que você pegue o padrão de cobrança da banca. Então, isso aí já não é muito problema. Só em matérias mais específicas, como vendas e negociação e conhecimentos bancários, que você precisa de um conteúdo mais direcionado. Mas português, inglês, matemática, etc., eu não acredito que você precise de aulas tão direcionadas. O importante é que você responda muitas questões para que você descubra qual é o padrão de questão de cobrança da banca. Então, bora começar aqui com a nossa lista. Para as matérias específicas, vendas e negociação, conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro, eu recomendo para vocês o mesmo professor, que é o Renan Duarte. Ele é um professor excelente e ele tem uma playlist para cada uma dessas matérias específicas aqui no YouTube de forma completamente gratuita. Essa playlist ainda não está 100% atualizada, conforme o concurso vai se aproximando, ele vai terminando de soltar os vídeos, mas eu não acredito que dê tempo de você ficar sem conteúdo, porque olha aqui, 1h18 de aula, aqui tem 37 minutos. Esses 22 minutos aqui você vai gastar mais ou menos uns 35 fazendo as anotações, então eu não acredito que dê tempo de você ficar sem conteúdo. Como eu disse, ele tem uma playlist para cada uma das matérias, aqui atualidades do mercado financeiro. Acredito que essa seja a matéria com menos aulas até o momento, mas ainda assim tem aulas bem extensas aqui. Conhecimentos bancários, como eu falei, é a matéria mais extensa que você vai encontrar, muitas aulas, muitos detalhes, e o Renan ele consegue explicar tudo isso de forma maravilhosamente bem. Eu acredito que mesmo que você adquira não, né? Mesmo que você assista só o conteúdo gratuito dele, eu acredito que a sua preparação vai ser assim excelente. Para informática, eu recomendo esse canal aqui. Canal Clica aí, já coloquei a playlist certa para que vocês vejam as aulas do concurso do Banco do Brasil. Eu acredito que ele vai atualizar esse curso, porque ainda não tem todos os temas completos, acho que não tem muitos temas ainda, mas já tem muitas aulas, então, sem conteúdo também, eu acho que para quem está começando agora, você vai demorar bastante para ficar sem conteúdo. Eu acompanhei esse canal aqui por muito tempo, inclusive eu peguei muita dica de conhecimentos gerais para o concurso dos Correios com esse cara, consegui gabaritar conhecimentos gerais com a ajuda desse cara. Então, eu acredito que esse cara aqui, se ele completar essa playlist, vai ser uma preparação incrível. Eu vou procurar algum outro professor que já tenha um conteúdo mais avançado em relação aos tópicos do edital, mas, como eu disse, já tem muitas aulas aqui, então, se você começar agora, vai demorar bastante. Não tanto, mas vai demorar um pouquinho para você ficar sem conteúdo. Então, acredito que por agora, essa preparação aqui com esse professor já vai estar de ótimo tamanho. Aqui, em português, temos aqui o meu amado Álvaro Ferreira. Esse aqui é um professor de português sensacional. Infelizmente, ele não tem uma playlist completa para o Banco do Brasil, então o link que eu coloquei aqui no cronograma foi o link direto para o canal dele. E é aí que entra o edital verticalizado. Você vai dar o check aqui em todas as disciplinas e vai aprender com ele. Português tem um detalhe que algumas matérias elas dependem alguns tópicos dependem de outros conteúdos. Por exemplo, aqui nesse edital você tem ortografia oficial, mas não tem acentuação gráfica. Então, assim, não dá para você aprender ortografia oficial sem você saber as regras de acentuação gráfica. Então, o que eu recomendo é que você pesquise no Google ou no GPT mesmo qual é a ordem para que você estude português. Você começa estudando as matérias que estão aqui, os tópicos que estão aqui do edital, e se você sentir alguma dificuldade, aí você volta. Por exemplo, você está estudando ortografia e você
caiu lá numa questão de acentuação gráfica que você não faz ideia de como resolver. Então, esse é um ótimo sinal de que você precisa dar um passo para trás e estudar as regras de acentuação gráfica. Dessa forma, mesmo tendo o trabalho a mais de pesquisar todos os conteúdos, esse professor aqui é sensacional, ele é excelente. São poucos os professores são poucos os professores que têm a didática desse cara. Então, eu acredito que mesmo você tendo esse trabalho extra de procurar os conteúdos, eu acredito que com ele a preparação também vai ser excelente. Para matemática financeira, o esquema é o mesmo. Eu encontrei essa playlist aqui do Tec Concursos. Eu assisti algumas aulas. Não vou colocar aqui, senão vai que dá um copyright aqui. Mas, enfim, vai ser o mesmo esquema do português com o Álvaro. Você vai dar o check ali nos conteúdos de matemática financeira e vai acompanhando por aqui. Com matemática pura, a coisa já muda um pouco de figura, porque nós temos aqui o maravilhoso Dandan da matemática e ele já tem uma playlist quase completa para o Banco do Brasil. O Dandan da matemática ele tem um detalhe que essa playlist completa com a teoria, ela só está disponível para o clube de membros. Mas eu coloquei aqui, mesmo com a proposta de ser um conteúdo gratuito, eu coloquei aqui porque esse professor, vocês não têm ideia na diferença que ele fez na minha preparação em matemática para o concurso dos Correios. Os simulados dele estavam num nível mais difícil do que a própria prova. Só que não estavam num nível difícil a ponto de ser impossível de você não conseguir resolver. Então, para mim, esse professor aqui foi o cara que fez a diferença na minha preparação de matemática. E o clube de membros dele, com a teoria e com o PDF dos simulados, é apenas R$ 5. Então, eu acredito que se você tem, vale muito a pena. E mesmo que você não tenha, ele tem outros conteúdos, tem outros vídeos aqui gratuitos que não estão na playlist de membros. Então, mesmo que você veja só o conteúdo gratuito, eu acredito que ter esse cara aqui no seu arsenal de professores vai fazer uma diferença absurda na sua preparação. Em relação à redação, para que você veja a teoria completa, como eu orientei, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui do Álvaro também. Esse vídeo é incrível, como eu falei, vejam a teoria, façam as anotações e depois bora para o treino. Com a teoria de redação desse professor, eu acredito que a sua preparação também vai ser incrível. Mas não se esqueçam, a teoria aqui na redação é de menos. Vocês precisam treinar. Então, treinem, façam bastantes redações. E se vocês tiverem condição, paguem um serviço de correção de redações. Também faz uma diferença boa. Eu vou testar, depois eu trago aqui para vocês, em um vídeo futuro aí do canal, eu vou testar corrigir redações pelo ChatGPT. Se der certo, vai ser ótimo, porque mesmo eu tendo um serviço de correção de redações, são apenas 2 redações. Então, obviamente, eu gostaria de ter mais redações corrigidas. Então, eu vou testar como que o ChatGPT corrige uma redação e se der bom, eu volto aqui e falo para vocês. E por último, nós temos aqui inglês. Em inglês eu tenho uma coisa à parte. Se você está saindo do zero, eu recomendo fortemente que você tente construir pelo menos um vocabulário básico. Pelo menos o básico. Eu acredito que esse edital aí demore mais ou menos até março, meio de março. Eu estou rezando, na verdade, para que seja em abril. Mas sendo pessimista, eu acredito que esse edital aí vai sair em março e você vai ter aí mais ou menos uns 3 meses para sua prova. Eu acredito que se você pegar firme no inglês, você consegue construir um vocabulário básico. Não estou dizendo que você vai ser fluente, nada disso, não estou dizendo que você vai sair por aí falando inglês com todo mundo, mas eu acredito que você que tem a condição de você construir um vocabulário básico voltado para a prova. Isso também é muito importante. Eu acredito que em 3 meses, 3, 4 meses, você consegue construir um vocabulário básico para que você consiga responder questões de prova. Por isso, eu separei o estudo do inglês em 2 partes. A ABC Fluent com o Duolingo, para que você construa esse vocabulário. Aqui na parte da ABC Fluent, eles têm muito conteúdo gratuito. Eles têm, na verdade, eu acho que todo o conteúdo dele é gratuito, só os materiais de apoio que são pagos. Mas olha só o tanto de módulo que tem aqui.
É muita coisa. Dá tempo de você construir um vocabulário, Rapaz, não tá saindo não. Dá tempo de você construir um vocabulário decente aí para fazer a sua prova. E o Duolingo também, apesar de ele ensinar umas palavras que não vão ser muito usadas no contexto de prova, ele também é excelente. Até hoje eu ainda uso ele para praticar. Agora, se você realmente quer aulas voltadas para o concurso do Banco do Brasil, o que vai te ajudar é essa playlist aqui. Ela não tem um criador só, ela foi organizada por esse cara aqui chamado Lucas Rodrigues, mas tem aqui alguns professores diferentes. Tem aqui do Carranza Cursos, Nova Concursos e etc. Eu assisti algumas aulas e gostei bastante. Eles têm dicas muito úteis. Eu acredito que um curso de gramática no inglês ele seja um bom complemento, mas essas aulas aqui, principalmente de como interpretar Meu Deus, tá difícil sair as palavras hoje. Esse curso aqui de como você vai analisar os textos, interpretar os textos, eliminar alternativas, eu acredito que se você tem um vocabulário básico, você conhece os falsos cognatos, que são palavras, por exemplo, que se parecem muito, mas não têm o mesmo significado, porque a banca pode usar isso para fazer uma pegadinha. Um exemplo clássico de falso cognato é a palavra vacation, que significa férias, mas muitas pessoas associam com vocação. São palavras que têm a pronúncia muito parecida no inglês e no português, mas têm um significado completamente diferente e que a banca pode usar para fazer alguma pegadinha. Então, se você tem um vocabulário básico e você conhece essas palavras que não são o que parecem, tendo esse complemento aqui dessa playlist e também um um livrinho ou um curso de gramática com pronomes, verbos, tempos verbais, etc., eu acredito que a sua preparação vai ficar top até o dia da prova. Obviamente, diferente do que eu fiz no meu cronograma, você vai ter que colocar umas horas a mais aí, talvez 1 hora e meia, 2 vezes na semana, e o Duolingo, pelo menos 10, 15 minutinhos por dia. Mas ainda assim, eu acredito que dá para você chegar num nível competitivo, principalmente porque eu estava respondendo algumas questões pelo o Gran Questões, e as questões de inglês, elas não têm histórico de ter uma porcentagem de acerto tão alta. Geralmente é 75, 70, 60% de acerto. Então, se você consegue acertar 3 de 5, você já está à frente de muitos concorrentes. Eu estou falando do inglês, mesmo que não tenha uma representatividade grande na prova, porque como é uma coisa que as pessoas geralmente têm mais dificuldade, ainda se você focar um pouquinho mais, se você der um pouco mais de atenção a isso, principalmente num concurso de alto nível, como o concurso do Banco do Brasil, se você consegue acertar 3, 4 questões das 5, você já consegue pular muitas posições. Então, mesmo que você só precise acertar uma de 5 para não ser eliminado, eu acredito que se você tiver como, se você tiver condição, foca um pouquinho a mais no inglês, que eu acredito que acertar 3, 4 questões já vai te colocar numa posição bem acima. E voltando agora para a nossa primeira planilha, agora que eu já te mostrei o que você vai estudar, como você vai distribuir esse estudo e por onde você vai estudar, nós chegamos na polêmica revisão. Como eu recomendo que você faça as suas revisões? Eu uso praticamente só dois métodos de revisão. Eu reviso todo dia por flashcards e eu reviso muito mesmo através de questões. Os flashcards, para quem não sabe, é basicamente um cartão onde você escreve uma pergunta na frente e no verso você coloca a resposta. O truque para você usar esses flashcards é você ler a pergunta e você tentar lembrar a resposta da sua cabeça antes de virar a carta para que você veja. A parte mais legal é que você não vai precisar de papel para escrever essas cartas. Você pode usar aplicativos. Eu recomendo o Anki Droid, que é um aplicativo para Android. Eu acho que para iPhone é pago, mas para Android é 100% gratuito. E o maior benefício de você usar esses flashcards é que você força a sua memória a tentar lembrar da resposta. E imagina só se você fosse fazer esses flashcards, por exemplo, no papel. Você teria uma pilha com 100 cartas de 8, 9, 10 matérias diferentes, dependendo do concurso para qual você está estudando. E como é que você ia organizar isso? Qual flashcard você ia revisar em que dia? A parte boa de você ter um aplicativo é que ele já tem um algoritmo próprio que mostra, olha só, isso aqui você está precisando revisar. Então, você monta a sua carta, você responde,
e você marca lá qual foi a dificuldade que você achou para aquela pergunta, se você se lembrou facilmente ou se você teve muita dificuldade para lembrar, ou mesmo se passar uns 10, 15 minutos, sei lá, e você não conseguir lembrar, aí você vira a carta e marca que você não conseguiu. Então, com isso, ele vai te dar um algoritmo de repetição espaçada e você vai conseguir ficar revisando as suas anotações. Eu mesma, eu não tenho um único caderno para nenhuma matéria. A única matéria que eu ainda faço anotação em papel é matemática. Na verdade, não são nem anotações, é mais o rascunho para que eu resolva as questões, faça os cálculos. Mas fora isso, eu não faço anotação em nenhuma matéria. Eu tentei, a primeira vez que eu comecei a estudar para o concurso dos Correios, eu comprei vários cadernos, comecei a fazer resumo, comecei a anotar o que os professores falavam em aula. Mas isso não deu certo, não deu nada certo para mim, porque eu acabava anotando muita coisa, eu acabava não voltando naquelas anotações e eu revisava mais através de questões. Então, depois disso, eu migrei para os mapas mentais, porque era uma coisa mais rápida de se fazer e eu não perdia tanto tempo. Mas aí eu caía no mesmo problema. Eu não revisava, eu não voltava naquele material, e quando eu voltava, eu só lia o material. Então eu não tinha nenhum esforço para me lembrar do que eu estava estudando. Eu simplesmente, eu acho que eu estou esquecendo isso aqui. Aí eu lia de novo e acabou. Eu não tinha nenhum esforço para me lembrar daquilo. Então, desde que eu comecei a usar os flashcards, o meu rendimento melhorou muito. E eu nunca mais usei anotação de papel. Algumas pessoas, principalmente no meu grupo de estudos, para quem a comunidade para quem comprou o meu curso preparatório, o que eu comprei, você tem lá a comunidade de estudantes e tal, e algumas pessoas ainda fazem anotação, fazem mapa mental, etc, e funciona super bem para elas. Então, assim, a forma que você vai anotar o conteúdo que você estuda, aí depende de você. Mas eu, sinceramente, acredito que os flashcards são o melhor método, porque você consegue revisar todo dia. Mesmo que você marque que todas estão fáceis, fáceis, que você lembrou com muita facilidade, todo dia sempre vai ter uma ou duas cartinhas para você revisar. E aí, mesmo que eu só estude 2 matérias por dia, eu não fico presa nessas 2 matérias. Eu ainda faço pelo menos 10, 15 minutinhos de revisão através dos flashcards. Isso para mim é ótimo. Porque eu já vi alguns métodos de revisão de você estuda 24 horas depois, você revê o que você estudou. Aí 7 dias depois você revê o resto do conteúdo. E aquilo ali ficava uma bagunça, fazia uma bagunça na minha cabeça que eu prefiro só colocar tudo na mão do algoritmo e o algoritmo me dá a repetição, me fala qual carta que eu tenho que revisar e tá tudo certo. E o segundo método de revisão são as questões. Agora, quando é que você vai fazer essas questões? A melhor coisa é que na própria teoria, nas próprias videoaulas, o professor ele te dê a teoria e depois ele faça algumas questões de fixação. Eu acredito que essa seja a melhor didática para que você vá revisando, principalmente em matérias como conhecimentos bancários e vendas e negociações, que são algumas matérias mais longas. Eu acredito que o método do professor passar a teoria e passar um bloquinho de questões ajuda bastante. Mas quando você vai fazer questões por fora, naqueles sites de questões, como o Que Concursos, o TEC, o GRAM, etc., quando é que você vai fazer essas questões? Bom, a maioria esmagadora de todos os professores, de todos os gurus, de todos os coaches que eu vi por aí, recomendava que você fizesse questões todos os dias. Só que eu tive um problema com isso. É, assim, eu não conseguia responder questões todos os dias. Na verdade, eu até conseguia, mas tipo, era uma ou duas questões e eu senti que não fazia muita diferença, sabe? Então, o que eu preferi fazer foi, depois que eu passar por essa parte aqui da planilha, aqui já tenho até o espacinho para vocês colocarem o cronograma semanal de vocês. Mas o negócio é o seguinte, depois que você já montou o seu ciclo, que é o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5. Você já definiu que o seu ciclo tem 5 dias, você já decidiu a carga horária de cada matéria. Aí você vai montar um ciclo com os dias. Dia 1, dia 2, dia 3, o meu vai até o dia 5. Dessa forma. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas o importante é que no cronograma eu sempre coloco qual é o tópico que eu vou assistir. E por quê?
porque o meu ciclo ele tem 5 dias, então é praticamente uma semana. Se eu não estudar o sábado e domingo, vai dar uma semana. Então vamos supor que aqui, no primeiro dia, eu vi a teoria de redação, eu vi isso aqui é o comecinho de conhecimentos bancários, Sistema Financeiro Nacional. Você viu tudo isso aqui. Aí, você conseguiu terminar esse bloco aqui. Na outra semana, eu posso colocar meia hora de revisão sobre esses conteúdos que eu já vi e começar o conteúdo novo. Essa é a forma que eu faço revisão por questões. Eu termino um bloco, termino um tópico de conteúdo, por exemplo. Você tem o tópico de políticas econômicas de conhecimentos bancários. Eu faria o quê? Eu faria política monetária, terminei. E depois eu faria umas 5, 6 questões de política monetária, melhor ainda se essas questões já estiverem incluídas na própria teoria, mas quando eu finalmente fechasse o bloco de políticas econômicas, aí eu colocaria esse bloco de questões de revisão dentro do meu próximo ciclo. Vamos supor que esse ciclo aqui, ele termine e ele fique fechadinho. Eu terminei a minha semana e eu decidi que eu não vou mudar absolutamente nada. Por pelo menos 2 ou 3 semanas, esse aqui vai ser o meu cronograma todo dia. Então aqui eu vi a teoria e as questões do Copom e da CVM. E aí na outra segunda-feira eu vou separar 30 minutinhos para revisar isso aqui que eu vi e começar um assunto novo. E aí eu vou fazendo isso de forma acumulativa, eu vou misturando as questões, porque tem lá o Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional ele é um tópico muito grande dentro de conhecimentos bancários. Você tem as instituições normativas, você tem as instituições operadoras e etc. São muitos órgãos, cada órgão tem a sua particularidade, então você vai precisar estudar muito detalhe. Então eu recomendo principalmente nessas matérias onde você tem muitos tópicos e muitos detalhes, que você feche um tópico, aí você faça questões. Começa outro tópico. Quando você fechou 2 tópicos, a sua próxima sessão de questões vai ser com questões desses 2 tópicos que você fechou. Até que você tenha condições de simplesmente colocar o Sistema Financeiro Nacional, todos os tópicos do edital que estão dentro de Sistema Financeiro Nacional, e aí você coloca questões todas misturadas, sem ordem, etc. Para mim, esse é o melhor jeito de fazer a minha preparação. Isso eu vou fazer com todas as matérias, menos com português, porque português eu já estou no modo revisão. Toda vez que eu colocar, toda vez que eu colocar português aqui no meu cronograma, vai ser só revisão. Então, para as matérias que você já tiver fechado e você já tiver em modo revisão, o que eu recomendo? Eu recomendo que você separe. Por exemplo, hoje a minha revisão de português vai ser classes de palavras e crase. Eu fiz, tô com 85, 90% de acerto. Tá suficiente? Então, beleza. Na minha próxima revisão eu vou revisar outro assunto. Caiu? Tá 75, 70%? Aí eu volto na teoria e vejo onde eu tô errando. E aí eu vou acertando os pontos. Aí, mais ou menos a cada 3, 4 revisões, eu faço um mínimo, não diria bem um simulado, mas eu coloco várias e várias questões de todos os tópicos misturados. E assim eu vou evoluindo. Até que todas as matérias, se Deus quiser, antes do edital sair, elas fiquem em modo revisão. Essa é a minha recomendação de revisão. Essa foi a forma que mais funcionou para mim. Mas o mais importante é que vocês, da mesma forma que fizeram com o ciclo, façam com o método de estudo também. Personalizem, testem. A gente tem, mesmo que a gente estivesse já no pós-edital, você precisa testar o que funciona para você. Então não adianta você pensar, eu não tenho tempo para testar todos esses métodos de estudo, porque senão eu vou perder tempo e aí eu não vou conseguir fechar o edital. Mas você passa 3, 4 meses estudando de uma forma que não faz sentido para você. Então, você vai ter perdido esse tempo. O melhor é que você alinhe o seu ciclo, alinhe o seu método de estudo, e aí você, depois que você já se adaptou, aí sim você começa, digamos, a estudar de verdade, de forma 100%, não digo 100%, mas uns 80% assim de constância e tudo certo. Uma coisa que eu recomendo para vocês também é que você tenham um controle de estudos. Essa planilha aqui, infelizmente, eu não vou poder disponibilizar para vocês porque ela é do meu cursinho preparatório, mas isso aqui eu estou mostrando um modelinho onde você coloca a matéria, você coloca quantas questões você respondeu e quantas você acertou. Essa planilha aqui
já tem a forma para calcular a porcentagem de forma automática, mas eu recomendo que você, no mínimo, tenha algum tipo de controle. Anote quantas questões você respondeu e separe isso por assuntos. Isso é extremamente importante. Separe as questões por assunto. Porque imagina que você está lá com 60% de acerto em português. E aí você olha e você não consegue identificar em qual assunto você está, qual assunto está te puxando para baixo. Você pode estar com 90% de acerto em crase e 30% de acerto em concordância. Se você não separar as questões que você responde por tópico, você não vai ter essa métrica e você não vai conseguir adaptar o seu estudo, o que é super importante. Você precisa saber se tem algum tópico de alguma matéria que está te puxando para baixo, para que você possa ver alguma teoria ou revisar por outros meios, lendo e etc. É bom que você tenha isso registrado. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui a forma final do ciclo. Esse aqui é um PDF, vou deixar também disponível para que vocês usem de exemplo depois de pegar todas as informações daqui. Eu passei isso para um PDF. Essa aqui seria a minha primeira semana de estudos. Eu deixei aqui um espaço para fazer anotações gerais. A ideia é que você faça o seu ciclo. Você montou aqui o seu cronograma, decidiu os horários para cada matéria, você vai distribuir isso nos dias do seu ciclo. Eu recomendo que você não coloque duas matérias de uma mesma área em dias parecidos. Como assim? Português e inglês no mesmo dia, porque são duas matérias relacionadas à linguagem. Eu vi essa recomendação com o professor do meu cursinho preparatório e ele deu a justificativa de que quando você estuda muito tempo, muitas matérias da mesma área, o seu cérebro cansa mais rápido. Eu não faço a mínima ideia de que disse se isso é verdade ou não, mas para mim funciona, então eu estou seguindo. Aqui, esse foi o resultado final do meu ciclo. Como vocês podem ver, ó, matemática não está junto de matemática financeira, não está no mesmo dia, português não está no mesmo dia que inglês. Eu tentei não colocar nenhuma matéria específica no mesmo dia também, vendas e negociação não pode ficar junto com conhecimentos bancários e etc. Lembrando que aqui não está constando ainda atualidades do mercado financeiro. Assim que eu tiver me adiantado mais em conhecimentos bancários, eu vou colocar aqui. Na parte do ciclo, eu também coloquei algumas atividades extras que eu não posso esquecer. Duolingo para o inglês, a revisão através de flashcards com o Anki e ler notícias ou escutar podcasts. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui foi uma dica da minha professora de português, a Cássia Braga, maravilhosa. E essa dica foi para você ter uma noção de atualidades para que você fique preparado para temas de redação. É importante que você saiba o que está acontecendo no mundo, quais são os temas que podem ser cobrados. Obviamente, conforme o edital sai e a data da prova se aproxima, se acontecer alguma coisa muito relevante e que tenha a ver com o que é cobrado no Banco do Brasil, fica de olho no YouTube que praticamente todos os cursinhos vão noticiar, olha aí o possível tema de redação e etc. Mas é bom que você também tenha alguma fonte de notícias, porque vai que eles inovam, entre aspas, eles colocam uma coisa que não está tão no mainstream e você fique refém disso. É sempre bom. Então, por isso eu coloquei essa atividade extra aqui. E essa segunda página é com o cronograma semanal. Cada dia desse aqui tem a matéria, qual é o tópico que eu vou ver de cada matéria e depois as anotações gerais. Se você conseguiu fazer tudo, se você acha que você vai ter que aumentar ou diminuir o tempo em alguma outra matéria, etc. E aí, no final, você faz uma adaptação de como vai ser a sua próxima semana. E aí você vai avançando nos conteúdos, você vai revisando os tópicos, vendo a teoria, fechando o edital, até que você consiga ficar com todas as matérias em modo revisão. Então é isso, muito obrigada por terem me acompanhado até o final do vídeo. Eu realmente espero de coração que esse conteúdo tenha sido de valor para vocês. Espero que vocês usem mesmo essa planilha, editem, montem aí os seus ciclos e deem uma olhada nas playlists aqui com os conteúdos. Eu acredito que de todo o conteúdo que eu falei aqui, as playlists com conteúdos onde você vai estudar cada matéria é o que mais tem valor aqui, porque quando eu comecei a pesquisar, demorou para eu achar algum professor com qual eu me identificasse. Espero que o vídeo não tenha ficado cansativo, afinal foi um vídeo relativamente longo. Espero de verdade que esse conteúdo ajude vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o joinha.